A luz do amanhecer filtrava-se pelas árvores, lançando sombras longas e misteriosas sobre o início da trilha. Para Ricardo, Gustavo, Luana e Marina, a travessia pela estrada real era mais que um desafio. Era um mergulho em séculos de história e mistério. O chão coberto de pedras antigas, onde milhares de pés de escravos, tropeiros e exploradores haviam pisado, agora era o palco de um grupo de ciclistas em busca de aventura. Ricardo, sempre o mais empolgado com o sobrenatural, narrava aos amigos lendas locais sobre tropeiros perdidos e o ouro amaldiçoado que fora enterrado ao longo do caminho. Os outros riam, achando exagero. Era uma história repetida, e Ricardo adorava brincar de guia fantasma. Mas, ao meio-dia, eles pararam em um ponto isolado para descansar e encontrar o guia local, Seu Ari, que lhes ajudaria a traçar o caminho mais seguro. Quando Seu Ari finalmente chegou, sua expressão era séria. Ele lançou um olhar curioso sobre as bicicletas e, antes de prosseguir, pediu a atenção de todos. Com uma voz grave, ele começou. Vocês estão passando pela estrada mais antiga e assombrada do Brasil. Esta trilha não é como as outras. Há muitos que juram ter visto coisas que não pertencem a este mundo. Luana, mais pragmática, riu e disse. Coisa, Seu Ari? Sabe que isso só deixa o Ricardo mais empolgado. Mas o guia não riu. Ele se inclinou mais perto e murmurou como se temesse ser ouvido pela própria selva. Existe uma sombra, uma presença que dizem caminha ao lado dos tropeiros que ousaram desafiar o caminho da morte. O silêncio tomou conta do grupo. Marina tentou quebrá-lo, mas uma ponta de nervosismo já se instalara. Com as instruções de Ari em mente e a promessa de que voltariam antes do anoitecer, eles continuaram a trilha. O sol já estava baixo quando chegaram a um ponto do trajeto onde a trilha se estreitava, ladeada por paredes rochosas cobertas de musgo. Uma sensação de confinamento os envolveu, como se estivessem entrando em um corredor que os isolava do mundo exterior. Ao pararem para beber água, Gustavo, o mais atento, parou de repente e sussurrou. Vocês ouviram isso? Ricardo bufou, mas, ao olhar nos olhos de Gustavo, percebeu que ele não estava brincando. Um som abafado, como o de passos pesados sobre cascalho, vinha da direção que haviam acabado de percorrer. Era estranho. Ninguém mais estava ali, além deles, e da natureza silenciosa. Eles tentaram desconsiderar o som e seguiram adiante. Quando chegaram ao ponto onde haviam planejado montar acampamento, notaram que Luana estava mais pálida e quieta. Ricardo perguntou se ela estava bem, e ela confessou que por um momento viu algo nas sombras, uma figura alta, usando o que parecia um chapéu de aba larga e vestes que arrastavam pelo chão. Deve ser minha imaginação, disse Luana, tentando sorrir, mas seus olhos refletiam uma pontada de medo. Durante a noite, enquanto tentavam descansar, os sons de passos voltaram, mais próximos desta vez. Ricardo estava sentado ao lado de Gustavo, que acendera uma pequena fogueira, mas a luz parecia incapaz de iluminar além de um círculo estreito em torno deles. Marina, que cochilava, acordou de repente, tremendo. Ela havia sonhado com um homem de rosto desfigurado que a encarava em silêncio enquanto caminhava ao seu lado pela trilha. E foi ali, naquele silêncio opressor, que uma verdade incômoda começou a pairar. Eles não estavam sozinhos na estrada real. Pouco antes do amanhecer, Gustavo acordou com um grito abafado. Ricardo não estava mais lá. Apenas sua bicicleta, tombada na borda da trilha. O que quer que estivesse seguindo o grupo, não tinha a intenção de deixá-los retornar inteiros. A trilha da Pedra Branca se estendia diante de Carlos, como uma linha tênue que cortava o emaranhado denso e verde da Mata Atlântica. A princípio, ele encarava o desafio como um simples exercício de resistência, uma chance de enfrentar a natureza e vencer. Mas ao adentrar as camadas mais sombrias da floresta, algo indefinido começou a mexer com sua percepção. O silêncio absoluto, comum em lugares assim, tinha sido substituído por sussurros. Sussurros de vozes que vinham de todas as direções, distantes, indecifráveis, mas inegavelmente presentes. Carlos parou por um momento, tentando convencer a si mesmo de que o som era apenas o vento passando pelas árvores ou algum animal se movendo nas sombras. Mas os sussurros continuaram, baixos e sibilantes, quase como se algo estivesse tentando falar diretamente com ele. A floresta parecia viva, suas árvores densas e retorcidas, curvando-se em direções impossíveis, como se o espreitassem. Conforme avançava, uma sensação de vertigem começou a invadir Carlos, e sua visão parecia se desdobrar em camadas, como se uma sombra estivesse sobreposta a tudo ao seu redor.
À medida que seus sentidos se misturavam em um redemoinho desconcertante, ele sentiu o peso de uma presença antiga e poderosa, algo além da compreensão humana. Em um momento de coragem ou desespero, Carlos chamou por alguém, qualquer um. Mas o único retorno foi o eco da sua própria voz, deformada, como se a floresta houvesse engolido suas palavras e as devolvesse distorcidas. A escuridão estava se aproximando, e ele sentiu um arrepio quando começou a ouvir vozes murmurando em uma língua incompreensível. Um brilho estranho capturou seu olhar. No meio da floresta ele vislumbrou uma construção antiga, coberta de musgo e folhas, revelando-se aos poucos entre as sombras. Era um templo, ou talvez um santuário, algo de uma época muito anterior à dele. Gravuras antigas cobriam as pedras gastas e símbolos complexos emergiam das superfícies. Sentindo-se compelido, ele avançou. Carlos não sabia, mas o que ele estava prestes a desvendar mudaria sua vida e sua sanidade para sempre. Carlos se aproximou da entrada do templo, uma estrutura de pedra antiga e desgastada que parecia desafiar o tempo. As paredes estavam cobertas de inscrições indecifráveis. Um mosaico de símbolos que dançava à luz pálida que escapava pela densa copa das árvores. Algo naquele lugar ressoava com as vozes que ele ouvira antes, como se as inscrições fossem uma linguagem ancestral, destinada apenas aos que ousassem atravessar a fronteira entre a razão e a loucura. Ao tocar uma das pedras frias e úmidas, ele foi subitamente tomado por uma visão. Sombras humanoides, deformadas e retorcidas, dançavam ao redor do templo em um círculo, sussurrando em uma língua gutural e primitiva. As vozes pareciam ecoar em seu crânio, como se tentassem transmitir um segredo sombrio e antigo. Sem entender porquê, ele começou a ler as palavras que estavam gravadas na pedra, seus lábios murmurando sons desconhecidos, enquanto uma sensação de formigamento percorria sua pele. De repente, um estrondo ressoou dentro do templo, e as figuras que ele havia visto em sua visão pareciam ganhar forma na realidade ao seu redor. Sombras projetadas nas paredes que se moviam e se aproximavam. Um cheiro acre e sufocante tomou o ar, e Carlos sentiu algo segurar seu tornozelo. Ele olhou para baixo e viu uma mão esquelética surgindo do solo, envolta em fragmentos de raízes e terra molhada. O pânico se espalhou em seu peito, enquanto tentava se libertar. Mas parecia preso, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Algo na floresta, ou na própria pedra, parecia sugar sua energia vital. Carlos conseguiu soltar-se com um movimento brusco e correr, mas ao olhar para trás, viu que as sombras não estavam apenas em seu caminho. Elas o seguiam, deslizavam pelas árvores, perseguindo com uma fúria silenciosa. Ele correu, mas cada vez que olhava para trás, as sombras pareciam estar mais próximas, envoltas em uma aura de escuridão que ameaçava consumi-lo. Ao alcançar a saída da floresta, Carlos finalmente compreendeu. O que ele havia visto naquele templo nunca o deixaria. A lua cheia iluminava a Serra do Cipó com uma luz prateada e enevoada, lançando sombras assustadoras por toda a trilha. Enquanto Fernando e Rafael pedalavam, o som de suas rodas sobre o solo pedregoso ecoando pela montanha. A decisão de se separar do grupo para uma aventura mais radical parecia ter sido uma ótima ideia. Até que o silêncio absoluto da noite começou a sufocá-los. Depois de alguns minutos, Fernando desacelerou ao perceber que algo não estava certo. Ele ergueu a mão, sinalizando para Rafael parar. Mas antes que pudesse dizer algo, ambos ouviram. Um som fino e agonizante flutuava entre as pedras, o choro de uma criança, baixo e melancólico, carregado pelo vento. Era um som que não pertencia àquela vastidão vazia. E o mais perturbador, o som parecia ecoar de todos os lados, como se a própria montanha estivesse chorando. Rafael lançou um olhar cético para Fernando, tentando disfarçar o incômodo. Devem ser os ventos, alguma ilusão auditiva, ele murmurou. Mas Fernando parecia paralisado, os olhos fixos na escuridão além do alcance de suas lanternas. Ele tentou ignorar o desconforto, mas o choro persistia, como um chamado. A cada pedalada, parecia que o som se aproximava, e uma sensação fria rastejava pelas espinhas de ambos. Depois de um tempo, eles avistaram uma pedra alta ao lado da trilha, com símbolos estranhos desenhados nela. Aproximando-se para examinar, perceberam que os desenhos tinham algo grotesco e ritualístico, com marcas de sangue seco como traços finais. Rafael tentou fazer uma piada para aliviar a tensão, mas o desconforto era palpável. À medida que seguiam, mais símbolos apareciam, como se estivessem traçando um caminho deliberado.
Cada símbolo parecia mais complexo e brutal que o anterior. E o choro infantil agora era acompanhado por outros sons, murmúrios, gemidos. Ao longe, o que parecia ser a silhueta de uma aldeia em ruínas despontava sob a luz da lua. Mesmo sem palavras, ambos sabiam que algo os chamava até aquele lugar. Um convite sombrio para uma travessia que talvez não tivesse volta. A aldeia estava deserta, como um cenário de pesadelo congelado no tempo. As casas eram construções frágeis de madeira e pedra, cobertas por plantas e musgos, algumas inclinadas de maneira precária. O ar ao redor era denso e frio, carregando uma umidade estranha e o cheiro de algo velho, como se o tempo tivesse sido interrompido ali. Fernando e Rafael sentiram o peso da atmosfera, cada respiração difícil e carregada. Ao explorarem a aldeia, se depararam com uma estrutura maior no centro, uma espécie de altar coberto de runas que brilhavam fracamente sob o luar. No chão ao redor, marcas de mãos humanas, impressas em sangue seco, contornavam o altar. Um sentimento de horror começou a tomar conta deles. Era como se aquelas marcas contassem uma história, algo trágico e final. O lamento da criança se transformava em gritos de dor, como se alguém estivesse revivendo um sofrimento antigo e profundo. De repente, o som dos gritos aumentou, e o vento trouxe a impressão de risos distorcidos que ecoavam pela aldeia, cortando o silêncio opressivo. Fernando caiu de joelhos, incapaz de desviar o olhar das runas que pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural. Rafael o puxou, mas sentiu algo em suas costas, como se uma mão fria e invisível o empurrasse para o altar. O desespero tomou conta quando perceberam que estavam sendo observados, não apenas pelos fantasmas da aldeia, mas por algo maior e indescritível. Um peso escuro pairava sobre eles, e a sensação de serem peças de um jogo sombrio se tornava mais intensa. Eles tentaram correr, mas a aldeia parecia distorcida, mudando de forma como se a própria trilha os estivesse prendendo. Enquanto tentavam escapar, Rafael tropeçou e caiu, machucando o joelho. Fernando tentou ajudá-lo, mas então o choro infantil se transformou em uma risada macabra, que ecoou pelas montanhas. Rafael olhou para cima, com os olhos arregalados, e sussurrou: "Não somos os primeiros." A realidade parecia dobrar-se, e ambos sentiram que talvez nunca saíssem dali. A trilha não os levaria de volta, mas sim a algo pior do que poderiam imaginar. A trilha até o Pico da Bandeira era conhecida pela beleza deslumbrante e pelas dificuldades traiçoeiras, mas ninguém avisou Pedro e seus amigos sobre o nevoeiro. Quando chegaram ao ponto mais alto da trilha, a paisagem idílica começou a se transformar. Uma névoa densa e pesada desceu repentinamente, envolvendo-os como um abraço gélido. A bruma esbranquiçada logo tomou conta do grupo, abafando todos os sons, e o mundo se tornou uma pintura borrada de sombras e luzes difusas. Eles estavam sozinhos ali, separados de qualquer sinal de civilização. Um vento frio percorreu a pele de Pedro, mas o que lhe arrepiou de verdade foi ouvir um som abafado, quase como um sussurro, e seu próprio nome sendo chamado. Ele olhou para os lados, mas os rostos dos amigos estavam desfigurados pela névoa. "Você ouviu isso?" perguntou Pedro, a voz saindo trêmula. Os outros trocaram olhares incertos, mas o silêncio os envolvia. Decidiram seguir em frente, mas a cada passo o ar parecia mais pesado, como se o próprio pico resistisse à presença deles. A névoa começou a transformar os amigos em silhuetas distorcidas. Luzes espectrais se moviam ao redor, traçando contornos de vultos em um tom ameaçador. Pedro sentiu uma pressão aumentar ao redor, uma presença antiga que parecia observá-los. Ele tentou concentrar-se na trilha, mas sentiu o chão se mover ligeiramente sob seus pés, quase como se ele estivesse sendo conduzido por uma força invisível. E então, um grito curto e apavorante cortou a escuridão. Quando Pedro se virou, percebeu que faltava alguém no grupo. Jorge, que estava logo atrás, havia desaparecido. Pedro chamou por ele, mas sua voz parecia ser devorada pelo nevoeiro. Ele mal conseguia distinguir onde a trilha terminava e a escuridão começava. Sem saber o que fazer, o grupo seguiu adiante, mas cada passo os fazia questionar se algum deles realmente conseguiria alcançar o pico, ou se o nevoeiro os levaria um a um. Ao longe, Pedro viu uma figura se contorcendo na névoa, uma forma vagamente humana que parecia estar implorando. Mas quando ele se aproximou, percebeu que era apenas uma sombra, uma ilusão criada pelo véu da névoa, ou talvez algo muito mais sinistro. Naquele momento, ele entendeu que o pico tinha intenções próprias, e que o que quer que estivesse ali, os queria aprisionados para sempre.
Enquanto os sussurros continuavam a chamar cada um pelo nome, Pedro começou a se perguntar se sobreviveria àquela travessia. O grupo estava reduzido a 3. A névoa densa não parecia mais apenas um fenômeno natural. Era uma presença viva, movendo-se e ajustando-se ao redor deles como se estivesse guiando seus passos. Cada vez que tentavam avançar, o vento os empurrava para trás, forçando-os a se perder na trilha. Pedro sentia que algo estava brincando com sua sanidade, e sua respiração se tornava mais curta a cada passo, sufocada pela pressão invisível ao seu redor. Em um momento de desespero, os amigos viram a figura de um homem em trajes antigos parado à beira do precipício. Sua pele era translúcida, e um olhar de lamento preenchia seu rosto. "Vocês nunca alcançarão o topo", sussurrou ele, a voz rouca e cheia de amargura. Pedro queria perguntar quem era aquele homem, mas sentiu que sua voz falharia. Antes que pudesse reagir, o vento soprou com força, e a figura desapareceu como poeira ao vento. Os sussurros tornaram-se gritos e lamentos, como se centenas de vozes ecoassem no espaço vazio. Pedro se deu conta de que a montanha era um cemitério de almas, cada uma das quais havia tentado desafiá-la e fracassado. Os vultos começaram a cercá-los, silhuetas de exploradores de tempos passados, todos com expressões de angústia e desespero. Os amigos se agarraram uns aos outros, mas a névoa parecia não querer libertá-los. Quando o último dos amigos foi tragado pela névoa, Pedro finalmente entendeu que a maldição do pico não era apenas sobre a morte. Era sobre o esquecimento. Todos que ali sucumbiam desapareciam do mundo, deixando para trás apenas uma vaga sensação de perda. Pedro gritou, sentindo sua voz se dissolver na névoa. Ele sabia que agora seu destino estava selado. Pedro caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, à medida que a neblina se fechava ao redor dele como um manto final. A voz suave, mas irresistível da montanha sussurrou uma última vez: "Você pertence a mim agora." Com um último olhar desesperado, Pedro sentiu sua consciência ser tragada pela escuridão da névoa, seu corpo transformando-se em mais uma sombra que vagaria pelo pico da bandeira.